Aí pessoal, a gente vai estar mostrando hoje como a gente pode estar fazendo um efeito de texto, um efeito nuvem, aqui para convite de chá de bebê e aniversário de criança, beleza? Primeiramente a gente vai criar aqui um quadrado. Esse quadrado ele tem a proporção de 1 por 1, que é a proporção geralmente usada pelo Instagram, WhatsApp, foto de perfil do WhatsApp e recomenda-se porque sempre a pessoa pode estar postando em rede social, então 1 por 1 é a proporção, ou seja, tanto a altura como a largura ela tem a mesma proporção. E a gente tem uma paleta de cores aqui embaixo, a gente vai estar selecionando aqui uma cor. Primeiro eu vou criar aqui como se o rapaz, se a pessoa que estivesse fazendo ali o aniversário ou o chá de bebê fosse homem, então vou escolher aqui um azul. A gente vai tirar essa borda preta, clicando com o botão direito aqui em cima, definir contorno, como retirar o contorno. Vou aproximar melhor aqui para vocês estar vendo. A gente só vai fazer aqui o texto seja bem-vindos, então a gente vai seja bem-vindo. Então, inicialmente você observa que o texto é bem cru assim, sem formatar, sem. Então assim, quando aprendi a fazer, fazia dessa forma. Então um texto muito simples e não tinha aquele envolvimento com a pessoa que estava vendo, não tinha aquele efeito, aquela coisa que vai cativar a pessoa que está recebendo o convite. Então nós vamos aplicar um efeito. Selecionando ele aqui, a gente vai primeiramente escolher uma fonte. Usar essa fonte aqui. Você observa que já deu uma mudada aqui. Um pouquinho menor. Selecionando o objeto que é o nosso texto e pressionando a tecla Shift, clicando no objeto de trás, apertando C ele centraliza. Então aqui a gente vai colocar uma cor. A gente pode estar usando um azul mais escuro. A gente vai colocar aqui também um contorno. Você observa que nosso texto já começou a ganhar forma, começou a ser mais atraente. Então aqui a gente vai separar os dois objetos, o texto e nosso contorno. A gente Ctrl K, separemos. A gente vai aplicar um efeito de sombra nesse texto, clicando em cima e arrastando, levar aqui até o final. Depois a gente vem aqui em sombra, vamos estar colocando esse efeito de sombra. Vamos estar ajustando aqui como é que como a gente quer dar um pouco de profundidade, a gente vai colocar aquele reto com texto mais atrás. Então já tem um efeito aqui de profundidade. No mesmo, a gente vai pegar esse fundo, a gente vai copiar ele, vai colar ele, ou seja, vai duplicar. E a gente vai colocar a mesma cor, a diferença é que a gente vai colocar um tom um pouco mais escuro. Esse tom aqui ficou muito escuro, arrasta ele aqui para cima para a gente ver a diferença de um para o outro. Eu acredito que esse daqui esteja legal. Como é um convite para criança, então não pode ser um tom muito escuro, então aqui eu vou selecionar esse tom, vou colocar ele atrás de todos os objetos. Você observa aqui que tem uma diferença de cor. Vou colocar ele no mesmo formato, mesma forma que a gente deu a profundidade aqui no sombreamento. Estou dando a profundidade aqui também nesse objeto. Então você observa que aqui ele tem, ficou legal, mas ele tem uma certa brutalidade aqui. Ele entre um objeto e outro ele tem aqui você vê aqui que ficou muito bruto o efeito. Então aqui nós temos a ferramenta no Corel. Essa ferramenta misturar aqui, que você seleciona o primeiro objeto e arrasta para o segundo e ele vai fazer um efeito só. Você vê que ficou mais suave o efeito entre um objeto e outro. Então inicialmente a gente tem um efeito aqui bem legal no nosso texto. De forma simples nós aplicamos os efeitos. Vamos supor também que esse convite seja de uma menina, então aqui a gente seleciona
essa fonte. Vamos aplicar mais um efeitozinho aqui para deixar o nosso texto ainda melhor. O que a gente pode estar fazendo aqui? A gente pode estar trazendo transparência para esse texto com a nossa nuvem. Então a gente pode selecionar aqui a ferramenta de transparência, clicar no texto e aplicar aqui um efeitozinho suave. Sim. Então ó, você observa que o efeito ficou bem legal. Agora a gente vai mudar só as cores para caso fosse uma menina. Então a gente seleciona o texto. Vamos escolher aqui um rosa um pouco mais claro. E o fundo também a gente vai escolher um rosa um pouco mais... Esse ficou muito forte. Selecionar outro rosa. Escolher um tom bem mais fraco, que não pode ser algo muito forte. Eu acho que esse ficou legal. Vamos tirar aqui o contorno aqui, tá azul. Clicando com o botão direito em cima da cor que a gente quer selecionar. Vamos remover totalmente ele aqui. Vamos selecionar a cor desse texto um pouco mais escuro. Pronto, eu acho que esse tom aqui ficou bem suave e bem destacado. Então esse aqui seria mais ou menos a forma que eu faria um efeito de texto para convite, um efeito nuvem. Só colocar esse texto aqui um pouco mais forte. Ficou muito. Pronto, esse aqui ficou legal. Então esse seria a forma. Vamos colocar aqui um contorno. E aqui a gente pode colocar um pontilhado, o efeito do contorno. Colocar uma cor mais suave, um pouco mais forte. Ó, começou a ganhar jeito. Então a gente não vai terminar ela porque isso demanda tempo e o vídeo vai ficar muito grande. Então esse aqui só foi para mostrar para vocês como é simples fazer algo que te dá retorno, algo que pode realmente te dar algum retorno. Valeu e até a próxima.